Salmo 105, versos 8 e 9. Salmo 105, versos 8 e 9. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. A palavra de Deus, ela sempre nos relembra que Deus é um Deus de aliança. Ele estabelece a aliança com seu povo. Todo ser humano, preste atenção que isso é uma coisa muito importante da gente entender. Todo ser humano está debaixo de uma aliança em relação a Deus. Nós nascemos debaixo da aliança que Adão estabeleceu com o Senhor. Você lembra que Adão quebrou aquela aliança. E a quebra daquela aliança traria maldição, morte, separação em relação a Deus. Mas aqueles que nascem debaixo dessa velha aliança, uma aliança que trouxe morte e condenação, muitos são chamados a entrarem numa nova aliança com o Senhor. Isso significa abraçar o Evangelho e agora em Jesus, o novo mediador, ter vida com Deus. Enquanto aquela velha aliança trouxe condenação, morte, culpa por causa do pecado, a nova aliança é uma aliança da graça, é uma aliança de uma nova vida. E meus amados irmãos, na história humana, estas alianças estão presentes. E elas estão aí agindo no coração, na vida das pessoas. O texto que nós lemos nos relembra um dos momentos que Deus então manifesta essa aliança nova da graça, que foi quando ele fez uma aliança pessoal com Abraão. O texto está dizendo que ele não se esquece desta aliança, da palavra que ordenou. E aqui é uma figura interessante, né? Uma hipérbole. Ele vai manter a sua aliança por 1000 gerações. Você pode tentar interpretar isso de um modo literal, mas você precisa lembrar que nós estamos aqui no livro de Salmos. 1000 gerações é um modo de Deus dizer: enquanto tiver pessoas no mundo, enquanto existir gente, nascer gente, eu manterei a minha aliança. Eu não me esquecerei das promessas que eu fiz. E que aliança foi essa que ele estabeleceu com Abraão? Se você voltar lá no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 15, Deus estabelece ali a aliança com ele. E Deus diz a ele: Abraão, sai da sua tenda, saia da sua tenda, olhe o céu, olhe as estrelas. E Abraão foi, e ele diz: veja se você pode contar essas estrelas no céu, porque assim será a sua descendência, como as estrelas no céu. Ele usa uma grande figura para dizer: Abraão, os seus filhos serão milhares e milhares de pessoas. E o Novo Testamento nos diz que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. E se você é alguém que ama o Senhor, se você é alguém que tem aliança com Cristo Jesus, se você é alguém que vive debaixo do temor do Senhor, você é cumprimento da promessa de Deus a Abraão, porque você é um desses que Deus falou: eu vou te dar filhos como as estrelas do céu. Então veja só, a aliança de salvação de Deus, ela alcança muita gente. Deus tem muita gente para salvar. Deus tem gente para salvar, provavelmente lá na sua rua. Gente para salvar na sua família. Gente para salvar lá no seu emprego. Gente que você nem imagina. Deus trará a salvação. Porque a promessa dele para Abraão está se cumprindo. Eu vou te dar uma descendência mais numerosa do que as estrelas, Abraão. Há essa extensão da graça, da salvação de Deus. Nesse sentido, a salvação é universal. Ela vai alcançar todos os povos. Por favor,
Eu não estou dizendo que ela vai alcançar todas as pessoas. Mas Mateus 24:14 diz que o Evangelho será pregado em todas as nações. E em Apocalipse nós lemos que gente de toda tribo, língua e nação estava diante do trono do Cordeiro. Deus está salvando e salvando muita gente. Um dos países de maior perseguição ao Evangelho é a China. Na China não pode existir um espaço como esse que nós estamos reunidos. Há perseguição política. A religião pertence ao Estado. Ser cristão na China é algo perigoso. Mas estudos têm revelado que, em média, por dia, se convertem 30 mil chineses. Porque Deus está salvando. E por mais que haja levante do inferno, do reino das trevas, contra as pessoas, a palavra de Deus está indo. E onde a palavra vai, ela frutifica. Essa extensão, porém, não diz apenas respeito à quantidade de gente que Deus está salvando, mas ao fato de que essa salvação se processa constantemente em todas as gerações. Por isso, Salmo 90 diz: de geração em geração, Senhor, Tu és Deus. Quando nós vemos aqui, como vimos nesta manhã, bebês de colo, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, nós adultos que estamos aqui, dentro da nossa geração, o que nós estamos vendo é o cumprimento da promessa de Deus: eu não esquecerei da minha aliança. Mas isso, meus amados irmãos, nos envolve de um modo ativo. Nós não devemos ser apenas passivos. À medida que a graça nos alcançou, simplesmente louvar e glorificar e nos aquietarmos como se isso não nos responsabilizasse. Não, irmãos. Sabedores desta aliança de Deus, sendo parte desse povo, do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, nós precisamos viver nessa geração intensamente para Deus. E nós precisamos, de modo intencional, nos esforçar para que as novas gerações conheçam o Deus a quem nós servimos. Em muitas famílias, infelizmente, os avós eram mais crentes do que os pais. Os pais são um pouco mais crentes que os próprios filhos. E muitas famílias têm se perdido no sentido de se afastarem desta vida com Deus, da aliança que os seus antepassados fizeram no Senhor. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos orar pelos nossos filhos e filhas. Nós precisamos nos desgastar. Por favor, principalmente aqueles que têm filhos pequenos, até a pré-adolescência. O seu filho não tem como vir na igreja se você não vier. É você que coloca ele no carro. É você que traz a casa do Senhor. Então, se você não tiver compromisso, se você é negligente com a sua vida com Deus, com o seu tempo dedicado ao Senhor, com o culto na presença dEle, meu amado irmão, o que você espera que irá acontecer no futuro? Nós precisamos nos empenhar e pagar um preço de oração, de dedicação pelas gerações. E nós precisamos entender o chamado para a nossa geração atual. O tempo está passando, irmãos. A nossa vida está indo como um sopro. E nós temos apenas essa vida para servir o Senhor com intensidade nesse mundo. É tempo de nós nos despertarmos. Não adianta apenas murmurar contra o mundo que está lá fora, influenciando através da cultura,
das novas ferramentas tecnológicas e tantas outras coisas, a mente e os corações dos nossos filhos. É necessário um compromisso de agir como povo da aliança, em oração, em temor, em compromisso, em vigilância, em envolvimento com as coisas de Deus. Fiquei muito feliz, eu dei uma pastoral no culto antes do carnaval, uns 8 minutos. Perguntei aqui na igreja, quem aqui já pegou um voo de madrugada? Não é? E aí alguns disseram, eu já, então. Eu falei assim, você se empenhou, não foi? Você tinha um compromisso. E aí eu falei sobre o culto da madrugada, nós vamos ter essa semana, primeiro culto da madrugada da nossa igreja. Vai ser de quinta para sexta, às 5 da manhã. E um dos desafios que eu fiz foi, traz seus filhos, traga seus filhos. E às vezes ele vai vir chorando, pai, eu estou com sono, o que eu vou fazer na igreja essa hora? Mas vai marcar a vida dele. E aí eu fiquei sabendo de um menino que chegou lá no Ministério Infantil e falou assim, já falei para o meu pai, eu quero estar no culto da madrugada, já falei para o papai pôr na agenda. A gente se compromete com tanta coisa, e às vezes as coisas de Deus parecem tão penosas. Eu garanto para você, se seu filho tiver 5 da manhã, sexta-feira aqui orando, isso vai marcar a vida e o coração dele. E vai ser uma bênção para você. Nós precisamos nos despertar, irmãos. Nós precisamos investir. Às vezes é muito difícil. Tem uma lenda urbana. Vocês já ouviram falar de lenda urbana? Tem uma lenda urbana de que a Igreja Luz deve ser uma igreja que tem muito dinheiro. Irmãos, onde tiver esse dinheiro me avisa. Porque nós estamos com tantas necessidades. Nós temos, por exemplo, que fazer algumas paredes de drywall, aumentar as salas. Nós temos que equipar uma série de coisas aqui e não temos dinheiro. Mas Deus vai levantar. Por quê? Porque Ele é o dono da obra. Agora Ele usa o nosso compromisso, a nossa fidelidade. A gente chegar num momento desse e falar assim, eu vou dar uma oferta. É um momento de desafio na vida da igreja. Nós precisamos investir para essa turma crescer. Precisa de parede, vai ter parede. Precisa de projetor, vai ter projetor. Precisa de treinamento, vamos dar treinamento. Precisa às vezes bancar, como aconteceu no acampamento de carnaval. Nem todos podem às vezes participar financeiramente. Não vamos deixar nenhum. A gente se vira, vamos levantar os recursos, porque é importante que eles cresçam em Jesus. E nós, como igreja e famílias, estamos comprometidos. Por isso, apesar dos nossos apertos financeiros pessoais, nós investimos. Nós contribuímos. Lembre-se, o Deus que prometeu é o Deus que não se esquece da aliança. Ele ordenou e Ele está cumprindo. Agora, isso nos chama, isso nos compromete em vários níveis. Que o Senhor nos abençoe. Não apenas para que essa meninada toda cresça em Jesus, mas para que eles, inclusive, alcancem seus colegas, nos condomínios, nas escolas, onde eles forem. Eles são luz, como você é luz no Senhor Jesus. Somos luz. Amém. Amém.